sua colocação sobre o cliente, né, o consumidor de um crédito bancário, por exemplo, que ele esteja utilizando a conta dele, procurar um advogado, foi muito oportuna, porque os clientes, às vezes, procuram a gente e alguns contratos têm que ser discutidos nas varas cíveis. E, com isso, onera o nosso cliente, o consumidor, que pode, por ter um cartão de crédito com limite alto, porque o gerente gostou dele e deu o limite, né? Porque a gente sabe que existe muito isso, não quer dizer que a pessoa tenha dinheiro para pagar aquele cartão, eles vão aumentando, 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 e o cliente é que se vire. E, assim, essas plataformas, consumidor.gov, Procon, seriam a primeira forma do consumidor ingressar antes de tentar uma ação judicial, ou seria o ideal já procurar um advogado? Eu costumo dizer que até para entrar no consumidor.gov é interessante consultar um advogado, para você colocar o texto já mais ou menos narrando como você quer a advocacia extrajudicial, né? Que é o melhor a ser feito atualmente. Mas qual é a sua dica para os advogados que recebem um cliente nessa situação? Olha, geralmente até o que eu passo assim para os meus clientes de orientação, né, a gente sempre tentar um contato direto com o banco, né? Então, por exemplo, poxa, tem uma situação aqui de que eu estou tendo uma cobrança indevida de tarifa. Eu vou abrir uma reclamação junto ao gerente, por escrito, gente, né? Vou mandar um e-mail, porque daí eu tenho isso documentado. Se não resolver, eu vou abrir uma reclamação no saque do banco, na ouvidoria do banco. Tem um canal que é muito interessante, que pouca gente conhece também, que é a Ouvidoria do Banco Central do Brasil. Quando você tem algum problema ali que é flagrante, assim, numa relação com o banco, quando você abre um chamado, uma reclamação no Banco Central, o banco tem 48 horas para resolver. Então, isso pode ser também uma alternativa para você conseguir solucionar alguns problemas, né? E eu sempre recomendo, né, que a gente tente, pelo menos nos problemas que, assim, a gente pode tentar negociar, pode tentar resolver de forma amigável, fazer um contato prévio, né? Eu sempre peço primeiro para tentar junto ao próprio banco, né? Se não conseguiu ali junto ao próprio banco, tentar formalizar na ouvidoria do Bacen, no consumidor.gov, e aí eu auxilio o meu cliente a fazer isso. Às vezes, por exemplo, puxa, eu quero fazer a discussão de uma dívida, mas o cliente não tem os extratos todos da conta corrente. Eu vou ter que pedir isso para o banco, então, antes de eu ingressar com o processo. Eu vou ajudar o meu cliente a fazer essa solicitação formal de documentos, porque às vezes ele não sabe nem como pedir, nem o que pedir, né, nem como escrever. Então, a gente que vai trabalhar como advogados mesmo, né, em defesa aí do consumidor, a gente tem que aprender também a auxiliar, né, o próprio cliente a como se portar junto ao banco, né, a como pedir informação, a como tentar ter acesso, né, e tentar resolver administrativamente os problemas. Hoje em dia, eu vejo que é cada vez mais importante a gente fazer esse passo prévio, né? A gente tem até algumas decisões que eu entendo equivocadas, né, em matéria de consumo, não só em matéria bancária, mas em matéria de consumo em geral, de que se o consumidor não tentou resolver administrativamente, até no consumidor.gov, né, não pode entrar com processo judicial. Não que seja um pré-requisito necessário para você ingressar com processo judicial, porque nós temos o direito de ação, né? Mas isso mostra, né, como que o consumidor tentou resolver o problema. Né, hoje mesmo eu tive um julgamento de um caso, né, de uma apelação que foi acolhida, né, que era um processo que, assim, o meu cliente tentou de tudo que é forma pagar o contrato junto ao banco, e o banco não deu os meios para ele fazer o pagamento, a gente teve que entrar com uma consignação em pagamento, mas tem o e-mail do cliente, né, fazendo o contato com o gerente, tem o segundo e-mail do cliente reiterando o contato, teve a consignação extrajudicial que foi feito antes de ajuizar o processo. Então, tudo isso mostra que é um cliente que está de boa fé, que está buscando resolver o problema, e isso, quando a gente vai depois para as vias judiciais, faz com que o juiz também tenha um outro olhar para o teu cliente. Poxa, não é um cara que já ingressou direto com o processo, né? É um cliente, é um cidadão que tentou ir lá primeiro, né, o consumidor, resolver junto ao banco, tentou isso de todas as formas e não conseguiu. Né? E aí o processo judicial acabou sendo a última alternativa para ele conseguir resolver o problema dele. Eu acho muito válido a gente fazer esse trabalho, né, que é um trabalho pré-processual, né, e que às vezes você consegue resolver com isso. Né? Às vezes você dá uma orientação para o cliente traz essa orientação para o banco e consegue um acordo, ou consegue uma portabilidade, né, consegue resolver de uma forma mais rápida o conflito, porque a advocacia é para isso, né, a gente tem que ter o direito como um instrumento de resolução de conflitos. Se você consegue resolver de forma administrativa, sem ter que fazer um processo, é a melhor saída possível para o consumidor e para o banco também, né?